Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade aqui à nossa capacitação da Operação Chamar, uma operação que nos convida aí a unir forças, né, para o enfrentamento à violência contra a mulher. E, nesse sentido, a Procuradoria Especial da Mulher está dando continuidade à capacitação para todos os municípios do estado do Amazonas. E, assim, é um grande privilégio para a gente também, muitas vezes, estar alcançando outros estados, né, outros municípios para além do estado do Amazonas. Hoje, como estava na nossa programação, é a nossa aula magna, né, aquela aula que é onde nós centramos o nosso conhecimento, a nossa formação, que são as técnicas de acolhimento à mulher em situação de violência, que hoje nós teremos com a psicóloga Lenara Muniz, que é coordenadora do psicossocial da Procuradoria Especial da Mulher. Então, vamos aproveitar. Teremos também a Nilce Bartolo, que é psicóloga também da Procuradoria Especial da Mulher, que estará aqui contribuindo dentro dessas formas e técnicas de acolhimento à mulher em situação de violência. Então, Lenara, seja bem-vinda, né? Essa equipe aí maravilhosa da Procuradoria, aí a gente puxa a sardinha mesmo, porque a equipe da psicologia, no qual a Lenara coordena, né, coordena o psicossocial, faz assim essa diferença e vai ser uma troca muito boa que a gente vai ter aqui. Então, hoje vai ser a manhã toda disponível aqui com essa maravilhosa, que é psicóloga da Procuradoria da Mulher, que a Procuradoria tem o privilégio, né, de tê-la na sua equipe. Tá bom? Então, assim, só para a gente dar essas orientações iniciais, né, só essa apresentação inicial, Lenara, dê aí as boas-vindas para o pessoal. Bom dia, todo mundo que está assistindo, em especial São Sebastião do Atumã, onde eu estava ontem, e falei que hoje seria a segunda parte da nossa capacitação. Gostaria de conhecer todos os municípios do interior que estão nos assistindo. Em breve que nós possamos fazer isso, porque esse encontro mais próximo auxilia no fortalecimento dos vínculos, no fortalecimento de todos nós que trabalhamos na causa, porque nós sabemos o quanto isso é importante para que a gente se fortaleça e quanto que a gente continue se motivando, né, uns aos outros. E é isso, hoje nós vamos falar sobre técnicas de acolhimento, princípios de intervenções qualificadas e adequadas dentro da temática da violência contra a mulher. Ok, Lenara, vamos já dar continuidade. Não só dar umas orientações, mas também deixar um abraço pro pessoal de Borba, porque ontem a deputada esteve lá em Borba, né? É verdade. Junto com a coordenadora da Procuradoria Especial, a Kerna. Então, a deputada Alessandra manda um abraço imenso. Então, ela está chegando nos municípios, sempre está visitando. E a gente vai falando aqui os municípios que estão participando. A gente tem Tefé, Manacapuru, Maués, São Sebastião do Atumã, que a Lenara falou, né? Boa Vista do Ramos. Então, são vários os municípios que estão aí conosco. Careiro, aqui, quem mais? Barcelos, Novo Airão, Anori, Careiro da Várzea, Urucurituba, o Arini. Então, gente, um abraço muito grande, assim, é a rede que está se fortalecendo, somos nós que estamos construindo aí esse espaço. Vamos lá, algumas informações já para eu deixar vocês com a psicóloga Lenara. Então, nós precisamos estar participando no chat, tá? Para a nossa frequência, para a certificação. Então, deixem lá a contribuição de vocês, né? O que vocês estão achando, porque aí a gente vai buscando na frequência. Hoje eu vou estar lançando também a frequência digital lá no nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa aí também fazer essa certificação com qualidade, atingindo aqueles que buscaram pela capacitação, tá bom? Então, assim, não deixem de interagir no chat, tá bom? Do YouTube, esse canal aí que vocês estão assistindo. Deixem as perguntas de vocês, que a Nilce vai estar aqui também contribuindo com a Lenara, trazendo as perguntas que vocês vão estar fazendo, passando para a Lenara ao longo dessa aula. Então, assim, desejo a vocês todos uma boa aula, que a gente tenha uma manhã proveitosa. Lenara, é com você agora. Obrigada, amiga Carol.
Só para deixar registrado também, gostaria muito que vocês participassem fazendo perguntas. Essa apresentação, ela foi montada pensando na questão puramente prática, na questão do dia a dia, e eu gostaria de ouvir vocês em relação a questões, a demandas que vocês podem ter aí no dia a dia e que a gente pode junto tentar solucionar. Essa apresentação, ela foi montada toda baseada numa prática, né, que a gente já tem algum tempo na caminhada, e em estudos e esforços para que seja o mais didático possível, para que a gente possa se fortalecer, tanto na técnica do atendimento, quanto no fortalecimento para que a gente, enquanto profissional, não absorva aquilo que a gente está ouvindo. Então, repito, foi uma temática planejada, pensando nessa questão da experiência e baseada também em muitos questionamentos e pedidos de vários profissionais da rede sobre esse tema específico. Então, se vocês tiverem alguma coisa, por favor, participem aí no chat, coloquem aí que a gente vai caminhando junto, tentando solucionar essas questões. E aí, para a gente começar a pensar nessa intervenção em violência doméstica, a primeira coisa que a gente precisa registrar é que essa intervenção ela é sempre um processo de apoio emocional. E o que seria um processo de apoio emocional? É um processo que envolve emoção, que envolve características humanas que fazem parte de todas as relações. Então, é um processo que, independente da minha profissão, independente do meu papel na relação, é sim um processo de apoio emocional. Eu posso estar falando com o vigia da escola e ele está sendo o meu apoio emocional. Então, assim, não está baseado na profissão, não está baseado no tanto que eu estudei para fazer esse apoio. E aí a gente começa pensando sobre as noções do acolhimento, né? O que é o acolhimento? É dar guarida, dar refúgio, admitir em sua companhia, hospedar, receber, proteger. Então, quando a gente pensa em acolhimento, a gente pensa nessa noção de forma geral, considerando que, principalmente, é eu estar disponível para receber aquela mulher, aquela criança, aquela situação que eu vou tentar intervir. Repetindo, não é necessário ser um profissional, não é necessário ser psicólogo, ser assistente social, ser enfermeira, psiquiatra. É preciso, sim, ser alguém com disponibilidade para ouvir o outro. Então, repetindo, que é sempre um apoio emocional e que pode, em muitos momentos, ser somado ao apoio profissional. E aí, quando a gente fala na violência doméstica, a gente precisa considerar o apoio profissional jurídico, o apoio profissional psicológico, social e, muitas vezes, médico. Então, em algum momento, o amigo, a amiga é o apoio emocional, mas nunca vai poder fazer o papel do psicólogo. O pastor, o padre, dá orientação sobre as leis, mas ele não vai poder fazer o que o advogado ou o defensor público faz. O médico, a médica, eu posso utilizar com muito sucesso, claro, de técnicas de medicina natural e todos os outros conhecimentos ancestrais que nós temos, mas a figura do médico, muitas vezes, é necessária na intervenção também. Então, a gente soma esse apoio emocional ao apoio profissional. E aí, assim, para a gente começar a refletir, vamos falando aqui, o que a gente pode diminuir nesse nosso contato com essa mulher? Você precisa ser mais forte. Veja o lado positivo. Pelo menos ele não lhe matou. Ou veja o lado positivo. Pelo menos você não engravidou do estupro. Você deveria tentar fazer
alguma denúncia, você deveria tentar se esconder. São frases que vão revitimizar, são frases que vão fortalecer estigmas e situações que precisam ser superadas. Então, ao invés de a gente falar você precisa ser mais forte, a gente pode substituir isso por você tem todo o direito de estar triste, ou você tem todo o direito de chorar bastante, ou você tem todo o direito de não querer ir trabalhar hoje, de achar que a vida é ruim. Tá tudo bem você validar essa emoção negativa. E substituir também por posso não entender como você se sente, mas eu estou aqui, vou lhe ouvir, vou registrar. Por quê? Porque é muito comum quando essa mulher chega, ela vai olhar para você e pode dizer assim, tu não sabe do que eu estou falando, né? Porque tu tem a tua família toda estruturada, tu não sabe o que é sofrimento, então tu nunca vai entender como eu estou me sentindo. Então você pode responder, olha, eu posso não entender como você se sente, mas eu estou aqui, eu vou lhe ouvir e eu vou registrar. E aí, como eu posso te ajudar? O que você gostaria que eu fizesse? Como estaria sendo útil para você? Ao invés de eu direcionar caminhos, eu me proponho, eu apresento a possibilidade dela pensar o que ela quer fazer ou como que eu posso ser mais útil para ela. E aí, quando a gente pensa numa intervenção, a gente tem que pensar qual é o momento dessa intervenção. Então, essa mulher, ela veio, buscou ajuda no CRAS, no CRES, no Conselho Tutelar, no hospital, na delegacia, na igreja, ou às vezes, numa conversa casual, ela buscou ajuda. E aí eu tenho que pensar na minha intervenção baseado no momento que ela está. Então, eu vou ter 2 tipos de intervenção. Esse é um modelo de intervenção que avalia quais são as situações para que a gente possa, de alguma forma, fazer uma espécie de protocolo de intervenção. Óbvio que protocolo não é uma coisa estanque, não é uma coisa rígida, mas para que a gente tenha um norte do que a gente quer intervir. Então, a gente identificando que é uma intervenção na crise, a gente precisa de uma resposta imediata. Por exemplo, uma mulher foi uma tentativa de feminicídio, ela precisa urgentemente de uma medida protetiva, ela precisa urgentemente de um abrigo. Qual é a resposta imediata que eu preciso apresentar? Eu vou apresentar o abrigo, eu vou pedir ajuda para tirar aquela mulher do município do interior onde ela está, porque lá não tem recursos para abrigar, ou eu vou pedir algum tipo de escolta para que ela venha. Enfim, eu preciso entender essa crise e fazer uma resposta imediata. Lembrando que a crise, ela pode ser uma crise emocional, ela pode ser uma crise de uma violência, ela pode ser uma crise de dificuldade no exercício do papel materno diante de todas as violências que a mulher sofre. Então, eu vou identificar qual é essa crise e aí tentar fazer a intervenção de forma adequada. Se não é mais a intervenção na crise, eu vou pensar na intervenção continuada. E o que é essa intervenção continuada? É uma intervenção que vai requerer esforços em diversas vertentes. Por exemplo, é uma intervenção onde eu já preciso pensar que tem que ter o acompanhamento jurídico, que tem que ter o importante acompanhamento social, porque essa mulher vai precisar ser inserida em programas socioassistenciais, ela vai precisar de benefícios, ela vai precisar de encaminhamentos, que só uma intervenção continuada, próxima, vai conseguir direcioná-la. E essa intervenção continuada, ela envolve a grande particularidade, que é o grande sucesso do nosso trabalho, que é a continuidade na intervenção e a transdisciplinaridade. Não é porque eu sou psicóloga que, por exemplo, uma orientação ou um acompanhamento numa delegacia não é papel do psicólogo. Muito pelo contrário, eu vou intervir em diversos contextos de forma transdisciplinar, todo mundo ali da rede se ajudando, se unindo para conseguir fazer essa intervenção continuada. E aí, eu preciso, se é uma intervenção na crise, identificar
quais são as pressões que essa mulher está sofrendo. Se tem pressões sociais. Exemplo, uma assistida nossa da Procuradoria indígena foi agredida pelo marido indígena e todos lá na comunidade indígena se uniram que aquela não poderia sair de lá. Ela precisava manter aquilo ali, porque não podia sair, os anciãos todos se reuniram. Uma pressão social que ia além da vontade dela e, mais ainda, que invalidava o sofrimento da violência, dele ter tocado fogo na casa deles. Enfim, é preciso identificar quais são as pressões sociais que podem estar influenciando diretamente nisso. Por quê? Porque isso pode facilitar o bloqueio da busca de ajuda. Além disso, eu preciso identificar as pressões econômicas. Uma mulher que tem dificuldade de custear a sua vida, a dificuldade de se manter economicamente estável, ela tem menos chances de sucesso na denúncia. Por quê? Porque essa possibilidade vai limitando os passos dela. Então, a gente precisa entender isso e superar esses desafios. E o desconhecimento dos seus direitos. O desconhecimento dos seus direitos por exemplo, dela saber que ela tem direito ao auxílio aluguel. Se ela não sabe que ela tem o auxílio aluguel, ela tem mais dificuldades ainda de acreditar que ela vai conseguir sair de casa ou que vai conseguir viver longe do seu agressor. Se ela desconhece outros benefícios, como, por exemplo, o crédito rosa, que a gente fala tanto, que é de criação de criação da deputada Alessandra Campelo, que é um crédito que oferece que é um programa que oferece linha de crédito especificamente para mulheres, com juro mais baixo, objetivando esse fortalecimento, essa independência econômica. Se ela desconhece desses programas e de tantos outros, as coisas podem ficar mais complicadas ainda. É preciso também identificar reações psicológicas, choro, pânico, angústia, culpa, revolta. E aí é importante a gente lembrar que toda mulher que é vítima de violência, toda mulher que está nesse processo, ela tem um sofrimento emocional, como uma frase que a gente ouve muito, uma palavra que a gente ouve muito por aí. Ela está abalada. Porém, toda mulher também tem recursos positivos que precisam ser sinalizados para ela e que precisam ser reforçados. Então, quando eu estou falando de identificar reações psicológicas, eu preciso entender que avaliar qual é o estado daquela mulher facilita ou não o processo dela de restabelecimento. Mas a gente vai falar isso aí melhor um pouquinho mais aqui para frente. E, sobretudo, na intervenção na crise, eu preciso avaliar o grau de violência. Eu não posso tratar uma tentativa de feminicídio da mesma forma como eu trato uma ameaça. Não é que a ameaça seja menor, mas a tentativa de feminicídio, o padrão de aproximação já diminuiu e muito. Então, a chance dela ser assassinada é muito maior do que na ameaça propriamente dita. Por quê? Porque ele já rompeu algumas barreiras, muitas vezes até já desrespeitou a medida protetiva, tá? Quando eu faço essa intervenção na crise, eu preciso fazer uma avaliação pronta. A mulher chegou, seja qual for o meu lugar de atendimento, eu preciso entender qual é a crise que ela me traz, qual é o problema que ela me traz. E eu preciso apresentar para ela toda a rede que eu tenho no meu município. Então, veja, cada município do interior tem uma rede diferente. Aqui em Manaus, nem aqui em Manaus a gente já tem a rede toda completa, ainda faltam alguns recursos da rede, né? Mas a gente vai fazer a apresentação e acesso a essa rede da melhor forma possível. E aí eu vou fazer uma intervenção intensiva. Muitas das vezes eu preciso
sair, como a gente fala, né, do meu lugar, da minha cadeira, caminhar com ela, eu preciso acompanhar na delegacia, eu preciso acompanhar no CRAS, eu preciso levá-la em algum lugar. Por quê? Porque é uma intervenção que vai além dos limites da minha atuação. Eu preciso ter um estilo ativo e flexível, né? Então, como eu falei ainda agora, eu sou psicóloga, então psicóloga eu vou ficar fazendo terapia lá na salinha de terapia. Não, tem situação que eu preciso dizer, olha, eu vou com você na delegacia, porque acho que assim a gente vai conseguir, eu vou conseguir te ajudar mais. Ou eu preciso ir no IML, porque lá no IML eu sei que ela pode ter uma situação de crise, ela pode se sentir mais angustiada, ela pode fazer uma situação de ansiedade. Então, vai depender de como as coisas podem ser formuladas com os recursos que eu tenho no meu trabalho e, mais ainda, com as possibilidades que ela deseja. Lembrando, quando eu assumo um papel que não é meu, quando eu assumo um direcionamento que não é o da vontade dela, a chance disso não se efetivar é muito maior. E aí, nessa intervenção, eu preciso ganhar a confiança dela. E como é que eu vou ganhar a confiança? Sendo honesta, sendo empática, sendo diretiva. Veja, não é porque, olha, eu sou tão legal, confia em mim. Não, não é assim. Eu preciso ganhar a confiança dela no sentido, às vezes, de apresentar estatísticas. Olha, várias mulheres passam por isso, você não é a primeira, infelizmente você não é a última, mas veja, aqui a gente tem várias mulheres que já conseguiram sair disso. Ou então, se eu não sei o que fazer, eu posso ser honesta e dizer, olha, eu de verdade não sei qual é a melhor forma de lhe ajudar, mas eu sinto a sua dor, eu sinto o seu sofrimento e nós vamos juntos descobrir qual é a melhor estratégia a ser feita. E eu vou clarificando a compreensão do que ela está me trazendo. Eu preciso mostrar para ela, olha, o que você está me trazendo me faz ficar muito alerta com você, me faz ficar muito preocupada. Por quê? Porque você está me trazendo sinais de um perigo iminente ou então de um sofrimento que você não precisa estar passando. Não é necessariamente que a senhora esteja casada com ele ou que a senhora acredita que o que Deus uniu, o homem nos separa, que você precisa estar passando por esses momentos de sofrimento, por esses momentos de angústia. Então, essa compreensão que eu vou clarificando vai fazendo o processo que a gente chama de psicoeducação, que isso vai fortalecendo. E nesse processo também de avaliar a crise, é importante eu entender qual é a rede primária que essa mulher tem. Ela tem filhos que a apoiam, ela tem pai e mãe que a apoiam, ela tem algum vizinho, alguma amiga que a apoia, ela tem um pastor, ela tem um padre que a apoia. Por quê? Porque isso vai determinar lá na frente a possibilidade da avaliação, da intervenção continuada. Nesse processo também, eu preciso diminuir a revitimização. Ou seja, o que seria isso? Hoje a gente fala muito de, não pode revitimizar, não vamos revitimizar. Mas o que seria isso? Seria, basicamente, eu diminuir a constante ativação emocional dela e a angústia em repassar aquele trauma constantemente. Então, veja, é muito comum o advogado ter que saber qual é a história, o psicólogo tem que saber qual é a história, o assistente social saber qual é, e às vezes a própria polícia saber qual é. Então, se essa mulher ela vai ter que contar para esses 4, que tal os 4 se reunirem num atendimento compartilhado? Mas isso eu não sei como faz. Da mesma forma que a gente faz um atendimento individual, a gente faz um atendimento compartilhado. Por quê? Porque assim a gente diminui a ativação emocional dela em ficar constantemente lembrando, repassando aquela situação que ela viveu e que faz ela chegar ali naquela crise. Nesse momento também, é importante eu lembrar para ela que ela está no meio da parte mais difícil, no núcleo do furacão, como a gente fala, mas que existe sim saída e que ela pode, mediante escolha, mediante incentivo nosso, se sentir empoderada, se sentir tocada, se sentir disponível para a mudança. Então, a nossa fala vai reforçar que, olha, você pode fazer, é impossível que você consiga. Mesmo sendo difícil, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas é possível que você consiga. E assim as coisas mostrando casos de sucesso, e assim ela vai
se estruturando. E aí, nesse momento, a gente faz o que a gente pode chamar de plano de segurança. O que seria um plano de segurança? Seria eu traçar metas. Na saúde mental, a gente fala de projeto terapêutico singular, né? É uma espécie de roteiro da vida da pessoa, de direcionamentos, de orientações, de chances do que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Nesse plano de segurança, e aí a gente pode fazer ou não um formulário, a gente pode fazer um roteiro, a gente vai especificar o que a gente acha que é para essa mulher estar em segurança. Vai ser quando ela tiver compreensão dos conflitos que ela tem desde a infância e quando ela estiver, de fato, fisicamente distante dele, ou quando ela estiver trabalhando. Enfim, a gente vai estabelecendo caminhos do que ela pode vir a ser, formulando esse plano de segurança. Aí, quando a gente começa a fazer esse plano de segurança, a gente entra nessa intervenção continuada que, como eu falei mais anteriormente, é o quê? É o processo transdisciplinar. São várias pessoas ao mesmo tempo, unidas com aquele caso para tentar fazer a diferença. E aí, é importante a gente considerar que, nesse momento, essa mulher, ela sempre vai ter um vínculo e um contato especial com alguém da equipe. Não precisa ser o psicólogo, não precisa ser o assistente social. Nós temos visto lá na Procuradoria que, muitas das vezes, a pessoa com quem ela faz muito vínculo é a advogada. É a defensora pública. Por quê? Porque é onde ela se sente empoderada, é alguém que realmente está trazendo outras conquistas para a vida dela. Então, esse vínculo, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser reforçado. E aí, nessa intervenção continuada, diante desse vínculo, o interessante é que a gente faça constantemente a psicoeducação do processo de mudança daquela mulher, tanto emocional quanto judicial. E aí, é importante a gente lembrar que o processo de psicoeducação emocional, ele envolve ela sair de uma crise emocional e uma certa estabilidade depois com uma parte de uma manutenção, digamos assim. Eu vou já falar disso mais na frente. E esse processo emocional, ele também vai sem saltos. Algumas pessoas vão mais rápido, outras vão mais devagar. E é importante a gente dizer para ela, olha, vai ter dias que você vai se sentir extremamente culpada, achando que você que causou o problema na família, que foi a partir da denúncia, que seus pais não falam mais com você, mas não se sinta assim, é porque você está quebrando um padrão, e aí essa psicoeducação vai dando mais força para ela. E é importante também fazer a psicoeducação judicial, porque, veja, por mais que nós tenhamos e sejamos advogadas diligentes, ou a defensoria seja extremamente atuante, competente, não depende só da vontade de quem está entrando com a ação, entrando com o pedido que as coisas aconteçam. Existe Ministério Público, existe o tribunal, existe o juiz, enfim, existe um processo judicial que tem um curso que muitas vezes demora tempo, enfim, tem várias questões. E aí é importante que essa mulher seja constantemente orientada. Por quê? Em muitos momentos, não, meu processo ficou parado, nunca me falaram nada, não sei o que aconteceu, não dá em nada. A sensação de que não dá em nada faz com que ela também desista ou que ela, não, por exemplo, uma experiência de alguém, fulana entrou, nunca aconteceu nada, eu não me senti motivada para entrar. Ou fulana fez, teve uma audiência, depois não aconteceu mais nada e ele está aí até hoje e ela se sente mal com isso. Enfim, é importante orientar que o processo judicial ele demora. Isso fortalece o vínculo, isso favorece a compreensão e diz que ela não está só. É porque realmente existem coisas que precisam de tempo para acontecer. E aí, pensando nessa parte mais geral do que fazer, do como ser,
A gente vem agora para uma parte chamada de formatação do atendimento, digamos assim. É importante que a pessoa que vai acolher essa mulher de primeira vez, ela conheça o local físico onde ela está, ela saiba quais são os recursos que ela tem ali, se ela tem internet disponível para, de repente, pesquisar alguma coisa, se ela tem uma impressora, qual é o tipo de cadeira, enfim. Por quê? Porque isso ajuda que nós, profissionais, que estamos fazendo o atendimento, nos sintamos mais confortáveis naquele momento. Porque o processo de escuta, o processo de contato inicial, ele exige um grau de presença do entrevistador, do profissional, um grau de presença absurda no sentido de contemplar aquela vivência mesmo, aquele encontro, se aproximar com empatia, com educação, né? Isso é importante. Então, assim, se eu conheço o lugar onde eu estou, se eu me sinto à vontade naquele lugar, eu vou estar menos ansiosa, eu vou estar mais tranquila para atender. Porque esse primeiro momento é um momento de avaliação mútua. Eu estou avaliando o que ela me traz e ela também está me avaliando. Será que eu posso confiar nela? Será que esse homem realmente está me ajudando? Será que ele está mesmo me ouvindo? Será que ele não vai sair daqui falando para todo mundo aqui na cidade o que aconteceu? Então, eu preciso entender que há um processo de avaliação mútua. E, nesse processo, eu preciso validar as minhas emoções. Eu preciso entender, olha, hoje, por exemplo, eu estou aqui, já vai dar 10 horas, eu preciso, daqui a pouco, pegar meu filho e tal, e eu vou para o médico. Se eu ficasse pensando no que eu tinha que fazer lá fora, qual a chance de eu estar fazendo aqui esse momento de forma tranquila, de forma organizada? Porque eu ia estar envolvida nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Então, eu preciso me validar constantemente. Eu preciso reconhecer, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso de ajuda, a amiga entra comigo hoje no atendimento, eu não estou me sentindo bem. Eu preciso constantemente validar minhas emoções. Essa é uma premissa básica de quem trabalha com violência contra a mulher. Por quê? Porque a gente se implica, a gente se envolve e a gente cansa muitas vezes. Porque nós somos seres humanos, lembra? É sempre um processo de apoio emocional. E no processo de apoio emocional, a gente também precisa se apoiar. Eu preciso lembrar, nesse meu atendimento, que não é obrigatório eu responder tudo, não é obrigatório eu saber de tudo que ela vai me questionar. Eu posso dizer em algum momento, olha, eu não entendo especificamente sobre isso que a senhora está me falando. Eu vou pedir ajuda, eu vou falar com a advogada, eu vou perguntar. E, nesse sentido, a gente, Procuradoria Especial da Mulher, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação, a gente também pode, a partir do Zap, que é o 94000093, responder essas perguntas, de repente, alguma questão mesmo de orientação, tá? Isso é importante. E aí, a outra coisa que eu preciso também fazer para essa minha formatação do meu atendimento é o planejar o tempo. Veja, quando a gente fala de uma sessão de psicologia, por exemplo, a gente pensa num tempo de 50 minutos a 1 hora, né, ali estourando. E isso, mas isso é regra, isso tem que ser assim. Bom, isso foi baseado em pesquisas, isso é um tempo que se considera relevante e tudo. Contudo, eu preciso me planejar quando eu passo para ouvir alguém. Por quê? Porque eu preciso saber quais são as minhas demandas de hoje, qual é o tempo que eu tenho ali, porque senão isso me estica muito e em algum momento eu já não vou mais estar ali, porque eu já estou pensando, nossa, eu já estou ouvindo ela aqui há 2 horas, já estou cansada, ela não para de falar e eu preciso cuidar das minhas coisas. Isso interfere no processo de vínculo, isso interfere no processo de empatia, isso interfere. Então, eu preciso planejar meu tempo. Bom, eu vou entrar aqui, vou me programar para falar 40 minutos, vou objetivar. Se chegar perto desse tempo e eu ver que eu não estou conseguindo, aí eu vou tentando direcionar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas estratégias de intervenção.
Nessa hora, eu também preciso respeitar silêncios e pausas. Muitas vezes ela quer ficar em silêncio, ela fala alguma coisa, ela quer chorar. Eu preciso respeitar aquele silêncio e só dizer, olha, estou aqui contigo, você pode silenciar. Por quê? Porque tem vezes que ela, de fato, ela não consegue falar. E assim eu vou estabelecendo uma relação de confiança com ela. Eu vou estabelecendo essa confiança, ao mesmo tempo que eu vou explicar o procedimento que será feito. Olha, hoje a gente vai ter que sair daqui, a gente vai ter que ir na delegacia, porque diante do que a senhora me traz, eu observo uma gravidade muito grande, vejo riscos. O que a senhora acha de ir hoje para a delegacia? A senhora concorda? Ah, eu concordo, eu não quero mais viver assim, enfim. Ou, olha, hoje a gente vai fazer o seu acolhimento inicial, eu preciso entender o que está acontecendo com seus filhos, ver qual é a melhor forma de ajudar, para tentar mapear essa rede e ver qual vai ser o procedimento que será feito. Eu preciso constantemente validar a emoção nela, mas colocar a importância do relato estruturado, porque muitas vezes são relatos feitos carregados de muita emoção, de muito choro, de muito desespero, de muita angústia. E eu preciso dizer assim, olha, eu preciso que a senhora respire um pouco, mas eu só preciso entender aqui uma coisa. Ele lhe estuprava toda noite? Era isso que a senhora queria me dizer? Ou ele batia em você toda vez que você queria sair? Então, eu preciso identificar as violências e eu preciso dar uma estrutura para isso. E muitas vezes, gente, a gente precisa pegar um ar. Sai mesmo, respira, faz lá o seu momento íntimo do que lhe renova, do que lhe traz tranquilidade, do que lhe traz felicidade. Por quê? Porque são histórias muito difíceis, são histórias de muito sofrimento, inevitavelmente nos fazem refletir na vida que temos ou no que queremos, no que buscamos. Então, assim, em muitas situações é preciso que a gente vá ali, pegue um ar e volta para dar conta. E tá tudo bem, ninguém é super-homem, lembra? É sempre um processo emocional. Nem super-homem, nem Mulher Maravilha. E aí a gente precisa estabelecer essa finalidade desse atendimento inicial. O primeiro ponto que precisa ser batido é assim, eu posso não ter feito muitas coisas, mas se eu manifestei empatia e encorajamento, sucesso garantido, fiz o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque às vezes não é naquele momento que ela vem. Ela volta depois de um certo tempo e aí é que a gente vê que fez a diferença. Quando em algum momento eu falei alguma coisa, ela se sentiu realmente acolhida e precisou de algum tempo mais, eu vou já falar lá na frente, para de fato dar o start nesse processo de mudança. E aí também, nesse momento inicial, eu preciso fazer o recolhimento de informação, eu preciso entender a pré-história dela, o fato em si, e eu preciso identificar sinais de autonomia, mas também de ambivalência. A ambivalência entre quero mudar, mas não quero que ele pare de me bater, mas eu quero manter meu casamento porque eu amo. Enfim, é a hora de construir o que a gente vai construir para distanciá-la da violência doméstica. E aí, a gente entra na parte que é o grande X da questão, a questão da ambivalência. Quantos de nós já conversamos com mulheres que dizem: ah, doutora, eu queria só que ele parasse de me bater, mas eu amo ele. Doutora, eu queria que a senhora conversasse com ele para ele parar de fazer isso, porque eu não quero largar o pai dos meus filhos, eu o amo. Ou então, ah, doutora, eu queria só que a senhora convencesse ele a parar de beber, porque ele só faz isso quando ele bebe. Essa questão da ambivalência, as pesquisas mostram que ela é muito superada com um modelo de entrevista que chama modelo de entrevista motivacional. E o que é esse modelo de entrevista motivacional? Não é uma faculdade que precisa ser feito, tem muitos cursos por aí que fazem entrevista motivacional, mas é uma técnica, um estilo de comunicação que estimula uma conversa
colaborativa. Então, veja, eu não preciso ter formação em psicologia, eu não preciso ser médica, eu não preciso ser psiquiatra, eu não preciso ser enfermeiro, eu não preciso ser professor para eu ter esse estilo de comunicação de uma conversa colaborativa. A entrevista motivacional, ela vai nos dizer o que é preciso para mudar um comportamento. Ela vai nos abrir o véu, assim, do que estava obscuro na cabeça da mulher, naquele momento ali que interfere, que ela se decida mesmo para mudar, e vai nos dar uma espécie de leitura para estimular uma conversa que vai aumentar a chance dela diminuir a ambivalência. A entrevista motivacional é um modelo que vem nos dizer assim, olha, existe um processo de mudança e esse processo de mudança ele é melhor acessado quando as pessoas conversam com as outras da seguinte maneira. Aí a gente tem que compreender que motivação não é um estado de prontidão ou uma disposição sim, não para a mudança. A gente precisa compreender que a motivação ela pode variar de tempos em tempos ou de uma situação para outra. É um estado interno, mas que pode ser influenciado positivo ou negativamente por fatores externos, sejam pessoas ou circunstâncias. Então, aquela história assim, porque comigo, um belo dia eu me decidi e acabou e pronto, resolvi. Muito bem, que bom, você conseguiu. Contudo, não é assim com todos, né? Não, essa pessoa não quer porque ela não se posicionou de fato. Porque ela realmente não escolheu, porque quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Então, a gente vai entendendo que essa motivação é esse estado que vai alternando e que eu posso tocá-lo, vamos dizer assim. Eu posso estimulá-lo. E aí, as pessoas, para mudar, elas precisam sentir-se dispostas, né? Elas precisam acreditar que elas podem mudar. Mas nem sempre, eu quero fazer musculação e já é suficiente. Nem sempre eu querer, nem sempre eu pensar em fazer alguma coisa já é suficiente para eu ir para a ação, ou seja, para eu ir fazer a musculação propriamente dita. Algumas vezes, a pessoa até acredita que está disposta a fazer, a pessoa até acredita que realmente quer, porém, ela acha que ela não tem capacidade suficiente. Ou seja, eu preciso mostrar para ela que a capacidade de mudança, ela pode ser estimulada, ela pode ser reforçada, ela pode ganhar uma vitamina a mais aí nesse processo. E como que eu vou fazer isso? Num primeiro momento, eu preciso entender quais são esses passos para a mudança. A gente tem a ideia de assim, hoje a mulher veio aqui, ela foi na delegacia, ela denunciou. Aí daqui a pouco ela vai embora, vida que segue no acompanhamento, segue com a psicóloga, segue com a advogada e a vida vai mudando. Ok, esse é o sucesso. Mas quantos de nós não atendemos mulheres que hoje denunciam? Eu mesma, outro dia, participei de um atendimento numa delegacia e eu vi a mulher indo toda agredida, assim, e ela mesma falou assim, peraí, doutora, foi lá com ele, enquanto ele estava sendo colocado na viatura para ir para a prisão. Foi lá e vai com Deus, meu amor. Ou seja, muitos de nós presenciamos esse comportamento de eu estou aqui, mas eu não sei se eu gostaria. Ou eu estou aqui, mas eu não sei se eu quero sair disso. Por quê? Porque aí envolve um processo psicológico, aí envolve um processo de adoecimento, que eu já falei aqui em outras capacitações, que se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode sinalizar que a gente manda esse link novamente, ou de repente a gente se aproxima para fazer essa outra, para entender por que essa mulher tende a aceitar o abuso. Qual é a confusão que ela faz entre amor e abuso, agressão e amor?
Então, assim, para além disso, aí a gente tem que entender agora que a questão da mudança, ela envolve isso. Em algum momento, a mulher passa a pré-contemplar a ideia. Veja que é um círculo, né? Então, ela começa a pensar, se eu sair de perto dele, se eu for para outra cidade, ou se eu largar ele, se eu não deixar mais ele me bater, ela começa a pré-contemplar essa ideia. Depois que ela sai dessa fase, ela passa a contemplar. Bom, se eu fizer isso, pode ser que as coisas aconteçam assim. Então, ela contempla com mais clareza a realidade daquilo que ela pode fazer. E aí ela se prepara para a ação propriamente dita. É a hora que ela vai na delegacia, é a hora que ela vai no CRAS, é a hora que ela vai no CRES, é a hora que ela busca o acompanhamento psicológico, se preparando, agindo para trazer a mudança na sua vida. E essa fase de ação, ela vai sendo seguida da manutenção. Lembra? Nessa ação, ela pode estar na crise. E aí, dessa crise, ela sai para a fase continuada, que é a manutenção. É quando ela se distancia do agressor, é quando, de fato, ela termina um relacionamento abusivo. E, muitas vezes, essa saída, esse sucesso a longo prazo, ele passa pelo que a gente chama de recaída, que é o quê? Ela voltar aos padrões anteriores do comportamento adoecido. É ela voltar, por exemplo, no relacionamento, ela voltar para a casa do agressor porque ela não conseguiu um emprego. E a gente não precisa encarar isso como um ponto de falha, como uma situação, o fim do caminho. Não. Nessa teoria da entrevista motivacional, a gente percebe que a recaída faz parte do processo e que muitas vezes essa recaída faz com que ela se fortaleça depois para novamente essa busca. Então, olha lá, no estado da pré-contemplação, ela às vezes nem está pensando na mudança, ela não considera o problema, ela não sabe ou não aceita que o relacionamento seja um risco, é aquele momento ali que a mulher está... Todo mundo está percebendo que o agressor não é uma boa pessoa, mas ela não está nem percebendo. Nesse estágio, o que eu preciso fazer quando eu identifico que a mulher está ali naquela situação? Por exemplo, uma situação dessa de pré-contemplação. Às vezes, uma denúncia do vizinho. Olha, a mulher passa a noite toda pedindo ajuda, a mulher passa a noite toda gritando, a vizinha chamou a polícia, e aí a polícia vai lá e aí ela diz, não, mas eu não tenho ajuda, não tem problema nenhum, tá tudo certo aqui em casa. Então, eu preciso, nesse momento, incentivar essa mulher a pensar nos riscos. Olha, parece-me que a senhora não está percebendo que ele está lhe fazendo mal. Ou você já parou para pensar que esse roxo que você tem poderia não existir se você não permitisse que ele fizesse isso com você? Ou seja, eu vou fornecer informações para que ela se sinta no controle lúcido para gerenciar aquela situação que ela vive com ela. Muitas vezes, essa mulher na pré-contemplação, ela não está naquele momento ali com a gente. A gente está ali tentando mostrar para ela como é essa mulher que eu falei para vocês, que foi lá na viatura e disse, tchau, meu amor, vai com Deus. Ela não está ali com a gente. Mas momentos depois, ela pode ir lá e dizer assim, realmente eu não percebia, mas foi importante você dizer para mim que se eu quisesse, eu podia procurar, não importava o momento, porque isso é a rede, é eu entender que não tem um tempo, é um tempo dela. É de fato ela se sentir acolhida para poder fazer a mudança quando ela quiser. E aí, pensando na possibilidade, quando ela está contemplando, é a parte que a gente vai mais ver a bendita ambivalência que tanto complica os nossos atendimentos. Ela até percebe que ele não é um cara bom, ela até percebe que ele agride, mas ele também percebe que ele
é um pai muito legal e que ele paga tudo dos filhos e que se ela sair de perto dele, ela não vai ter como custear isso. Ou então, ela até sabe que ele é um cara mau, mas ela acha que os filhos vão sofrer muito se ela sair de perto dele. Então, nesse momento, eu vou orientar sobre as estratégias existentes. Olha, qual você gostaria que fosse, de repente... O que você gostaria de custear para os seus filhos para que você se sentisse mais fortalecida para não ter que achar que deve aguentar essas agressões? Eu gostaria de ter um emprego. Olha, tem esse programa, nós temos essa possibilidade, temos esse encaminhamento aqui para essas empresas de currículos que sempre chamam mulheres. Ou seja, eu vou apresentar estratégias, vou falar de incentivos, vantagens e desvantagens dela manter aquela relação. E aí, é importante eu refletir o que eu estou ouvindo da fala dela. Olha, eu estou percebendo que você até gostaria de sair de perto dele, mas o que acontece é que você não está conseguindo pela questão financeira. Que tal se a gente pensasse em você arrumar um emprego? Que tal se a gente pensasse em você voltar para o EJA? Então, nesse momento, eu posso apresentar para ela uma balança de decisão. Quais são os ganhos que ela pode ter com a mudança e quais são as perdas por ela não mudar e quais são os ganhos que ela vai ter por não mudar e quais são as perdas com a mudança. Nesse momento, ela pode se dar conta de coisas que ela não percebia de forma muito objetiva. E isso facilita essa visão mais lúcida, mais objetiva, facilita com que ela alcance com mais clareza o que ela pode vir a fazer. Na preparação, é uma fase onde ela já vai estar desenvolvendo um plano ou estratégia. Então, muitas e muitas mulheres esperam os filhos crescerem. Não, quando meus filhos estiverem maior, eu vou sair. Porque ela já vai preparando no sentido de a melhor oportunidade, o momento que ela vai querer fazer aquilo, e aí é a hora que ela se propõe a mudar de fato de comportamento. E nessa hora, é a hora que a gente vai incentivar, encorajar a mudança. Eu lembro de uma mulher que conversou comigo, já na terceira idade, o marido, uma vida toda de muito abuso psicológico, muito ciúme, e as filhas hoje todas grandes, e ela decidiu que ela vai viver agora a aposentadoria dela viajando. E aí ela diz para mim assim, olha, eu aguentei tanto agora que eu fico pensando se eu quero mesmo me separar dele. Mas aí a gente começou a fazer terapia de casal, e ele mudou, e as coisas estão mais tranquilas, mas... Ainda hoje eu escuto das minhas filhas, mãe, a gente sabe o tanto que a senhora sofreu, a senhora não precisa mais ficar com ele, não. E eu lembro que eu olhei para ela e disse assim, é isso, talvez seja a hora das tuas filhas, que gostam tanto desse pai, cuidarem dele e você viver a sua vida. E ela me olhou como se aquilo ali fosse, assim, o bálsamo que ela precisava, o encorajamento que ela precisava para, na terceira idade, validar o que as filhas diziam, de que ela não precisava mais passar por aquilo e que ela podia, sim, curtir a vida dela, que isso não ia fazer mal aos olhos de Deus, não ia fazer mal aos olhos da ideia de família que ela tinha criado na cabeça dela. E às vezes, o tempo que a pessoa decide, ela pode ter passado 30 anos numa relação abusiva e ela pode, em um mês, decidir que ela vai mudar. E esse um mês que ela muda, ela tem ganhos de saúde mental, ganhos de autoestima, ganhos de bem-estar, que se comparados ao sofrimento que ela viveu, eles são maiores. Então, assim, o grau, o up que ela faz na vida dela, assim, é exponencial e é muito interessante da gente ver. E ela só precisa ser encorajada nesse aspecto. E aí, assim, eu vou fazendo isso, eu vou incentivando comportamentos específicos, eu vou sugerindo estratégias para cumprir, ou vou fazendo encaminhamentos específicos. O que a senhora acha da senhora fazer uma caminhada? O que a senhora acha de repente, entrar no clube de mães?
de se unir com outras amigas. Isso por si só já iria lhe tirar de casa. O que a senhora gostaria de fazer? E assim as coisas vão se organizando. E aí, no estágio 4, é quando a gente vai colocar com ela, de fato, quando ela já está nessa fase, a prática da mudança de comportamento. Muitas vezes, ela pode estar muito motivada para fazer a mudança, mas ela tem dúvida se ela vai conseguir ou não realizar aquela mudança. Então, eu preciso colocar os planos que eu desenvolvi, que ela tem ideia do que ela quer fazer, e aí vai fortalecendo para que ela mantenha essa decisão. Olha, isso mesmo, fico tão feliz de ver você assim. O que mais eu poderia fazer para você? Como mais eu posso ser útil? Posso te oferecer algumas informações? Nessa fase, que a mulher já está na fase de mudança, é muito legal também a gente fazer rodas de conversa ou rodas de ajuda, onde ela vai contar da experiência dela para encorajar outras mulheres. Isso motiva tanto ela própria quanto outras que estão na tentativa com ela. E aí, na manutenção, propriamente dita, a gente precisa mantê-la, né, de alguma forma firme na decisão que ela tomou, ou durante a mudança, para evitar a recaída. Olha, eu entendo que você goste dele, eu entendo, porém ele já lhe fez muito mal, ele precisa encontrar o caminho dele, talvez ele não vá mudar, para evitar que ela tenha recaída. E aí estimular com frases, né? Fico feliz por você, continue fazendo isso, e elogiando o sucesso da mudança de comportamento. Por isso a ideia de fazer grupos de mulheres que se ajudam para tentar, né, sair da situação. E aí, um belo dia, ela tá bem, tá tudo em paz, tá tudo legal, aí ela não conta para ninguém, mas vem alguém e conta que ela voltou com ele, que estão se encontrando às escondidas. É normal o profissional ficar chateado nesse momento? Dizer assim, cara, não acredito. Faz parte. Lembra que eu falei que a gente tem que validar as nossas emoções? Lembra que eu falei que a gente tem que entender os nossos processos dentro disso? Então, é importante reconhecer que isso acontece e que, se acontecer, não é o final do processo. Outro dia, eu recebi uma foto de um casal que um relacionamento abusivo, ela denunciou e tal. E aí uma pessoa manda, olha aí, já voltaram. Aí eu respondi assim, tá tudo bem eles terem voltado. O que não pode é ele de novo cometer violência, porque se ele cometer, ela vai denunciar de novo, entende? Por quê? Porque a gente precisa tirar esse estigma de que, uma vez terminado, tem que se afastar para sempre, e se voltar é porque ela gosta. De novo, lembra que eu já falei disso, explicando o porquê desse funcionamento da mulher, e tem outros treinamentos que a gente pode mandar o link. Mas a gente precisa entender que a recaída não é o fim do processo. Às vezes ela vai lá, sofre mais um pouco para vir tirando mais força para sair de perto. E aí não é falha do processo, não é falha da profissional, não é falha da equipe que está acompanhando, são intercorrências que muitas vezes, de fato, acontecem. Agora, a gente tem que ter certeza que fizemos o nosso papel, que apresentamos todas as nossas possibilidades, que buscamos todos os recursos da rede. Por quê? Porque a gente precisa cumprir o que o Manual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher diz. A gente precisa orientar e estimular ela, fortalecendo para que ela não se una nessa tentativa. O que a gente pode fazer para evitar a recaída? A gente pode continuar mostrando casos de mulheres, a gente pode continuar mostrando estatísticas de violência que crescem, e a gente pode continuar sinalizando para ela quais são as questões emocionais dela que a fazem pensar em voltar com ele, para que ela não volte. Está comprovado também que a maioria das mulheres que voltam é porque abandonam o acompanhamento psicológico ou porque não fazem o acompanhamento psicológico da forma como deveria ser feito.
É importante a gente dizer que nesse modelo de entrevista, a responsabilidade é deixada para a pessoa, nunca é do profissional. Então, veja, eu não posso dizer assim, olha, vou te botar no meu carro, vou lhe levar agora ali para um abrigo, mas se tu voltar, eu não vou mais querer saber de ti. Não é, tem que ser um clima positivo, tem que ser um clima encorajador, porque essas mulheres, elas já têm problema com vínculo. Então, qualquer vínculo novo que elas vão fazer, elas vão questionar, elas vão se sentir desconfiadas. Então, se eu coloco a responsabilidade da mudança na minha decisão, a chance disso não dar certo é muito alta. E aí, assim, só para a gente finalizar essa primeira parte, a gente vai entrar agora num intervalinho rápido, só para eu voltar aqui depois com a Nilce para a gente fazer um roleplay, um modelo. Só para a gente entender assim que quando a gente pensa na entrevista motivacional, a gente precisa, assim, a teoria nos diz que tem o espírito da entrevista motivacional, não o espírito no sentido de entidade, né? Não é isso. É o espírito no sentido de sentido, de direcionamento, que a gente tem que ter uma parceria, uma aceitação incondicional, compaixão por aquilo que a gente está ouvindo e, ao mesmo tempo, um espírito de evocar comportamentos novos, evocar mudanças, evocar estratégias. Então, eu me pensar como alguém que está estabelecendo uma parceria, manifestando compaixão, aceitando aquilo que é trazido, evocando um novo comportamento. Esse é o caminho que a gente pode seguir para tentar ajudar as mulheres nesse processo de mudança. E é isso. Então, a gente vai... Por favor, perguntem aí no chat, que quando a gente voltar agora, a gente vai voltar para fazer uma segunda parte, né, da apresentação e a gente vai simular aqui um atendimento, né, de uma mulher vítima de violência e aí responder as perguntas que vocês manifestarem, os pedidos, tá bom? Por favor, participem aí, já a gente volta. Um abraço. Então, gente, voltamos aqui agora. Quem tomou seu cafezinho tomou, quem não tomou, depois, agora. Estamos aqui agora, eu e a Nilce, e a gente programou para fazer uma encenação de um atendimento, na prática, um pouco disso que eu estava falando anteriormente, mas antes a gente vai ver o chat, né? Seja bem-vinda, Nilce. A Nilce é a nossa psicóloga também lá na Procuradoria, maravilhosa. Ela é uma pessoa muito especial na nossa equipe, porque lembra que eu falei que a equipe tem que se acolher, a equipe tem que andar junto, porque é um desgaste mesmo, e a gente lidar com tantas violências, e a Nilce, ela é uma pessoa que ajuda todas nós na boa condução do trabalho, sendo essa figura, assim, muito nossa protetora. Obrigada, Lenara. E aqui tem vários elogios à sua pessoa, viu? E aqui no chat ao vivo, nós vamos agradecer. Nós estamos com 44 municípios que nos legal. Acompanhando. Nós vamos aqui para a Maria Ivone. Ela fala, a mulher precisa se conscientizar que a agressão não é amor. É muito difícil mudar o pensamento do outro. Tem muitas que pensam que o agressor pode mudar, mas ele não muda. E aí, doutora Lenara? Infelizmente, é o mito da Bela e da Fera, né? O meu amor vai ser suficiente para transformar. Ele é assim porque ele não foi amado o suficiente quando ele era criança e agora, com o meu amor, ele vai conseguir superar isso. Ao primeiro sinal de agressão, ao primeiro sinal de violência, a orientação mesmo que a gente dá é buscar ajuda, é sair de perto, é rever
quais são os seus padrões mentais que fazem se aproximar daquela pessoa, né? Porque realmente é muito difícil uma pessoa mudar nesse aspecto e mais ainda mudar por outra, né? E não pela sua disponibilidade. Óbvio que hoje a gente já tem pesquisas que mostram que os agressores que participam de grupos reflexivos, que cumprem suas penas, podem vir a pensar uma masculinidade saudável, numa mudança de comportamento, mas isso são outras questões, isso é outro parâmetro que depende da vontade dele, não condicionada ao relacionamento. É muito comum a gente ver alguma margem de sucesso, digamos assim, nesses grupos reflexivos, com pessoas que estão em grupos reflexivos e que mudam ainda no mesmo relacionamento abusivo. Se eles expressam algum significado de mudança, é em outro relacionamento futuro, não aquele violento com aquela mulher, com a mesma, no caso, da qual ele responde pela agressão. E aí nós temos aí o Silene Souza Marinho, que ela fala sobre uma dúvida que ela tem. É sobre as mulheres que possuem medida e quando saem para lugares públicos, o autor chega no local. Aí ela fala que, no entanto, essa pessoa não apresenta ameaça para essa mulher. E mesmo assim, essa mulher liga para o 190. Tá. Aí a gente precisa considerar, inicialmente, duas coisas. Existe um medo que é subjetivo e existe o direito expresso propriamente dito. Veja, ela tá lá num lugar público, vamos dizer que é um show. Ela tá no show e ele chega lá. Supostamente, não por causa dela, não para fazer mal a ela. Mas o bom senso dele deve dizer: tenho medida protetiva, não posso me aproximar dela. Já vi que ela tá aqui, eu tenho que sair. Né? Essa é a boa conduta, vamos dizer assim, partindo do pensamento que seria interessante para ele. E ela pode ligar porque ela está no direito dela. Ela está no direito dela, ela tem um medo subjetivo de que ele está ali. Lembra, ela tem traumas, ela é uma mulher traumatizada e ela está no direito de ligar. Agora, a segunda parte é, se ele vai ser preso por conta disso, é que é outra situação. Porque, veja, ele não estava lá porque ele queria agredir. Ele estava lá para o show. Então, ele que vai provar aquilo no momento em que ele for acionado. Entende? Mas é o direito dela, porque faz parte da garantia dela de medida protetiva. Ela pode sentir... enfim, ligar. Agora, se ele vai ser preso ou não. Isso ganhou muita repercussão num caso que teve da Luana Piovani com o Dado Dolabella. Ele parece que apareceu no mesmo restaurante que ela. Isso ganhou uma discussão muito grande. E, assim, o fato é que a gente precisa lembrar, assim... A lei, ela é objetiva, mas a interpretação, muitas vezes, pelo delegado e pelo juiz, ela é subjetiva. Então, a gente tem que pensar assim, pela garantia do direito da mulher, ela está no direito dela. Agora, a condução disso é que a gente não tem como saber qual vai ser, tá bom? Acho que eu respondi. É isso, né, Nilce? Tu quer falar alguma coisa a mais? Não, a maioria das dúvidas aqui, das perguntas, é realmente sobre essa questão da medida protetiva, né? Certo. A Cristiane dos Santos, ela fala aqui que a mulher tem a medida protetiva, porém retornou com seu companheiro. Nesse caso, o que fazer mediante essa situação? Como podemos orientar essa cidadã? Então, assim, é mais o que tu já falaste aí. É uma Responde, né? Mais jurídica, né? E a nossa situação como procuradoria, esse acolhimento mesmo. A gente podia até fazer o roleplay com aquele caso que eu havia te falado, que foi um atendimento, um acolhimento que foi feito ontem, né? Tá. Eu vou chegar contigo e vou falar que eu sou a tua atendida. Então, a gente já vai começar, já saímos do chat. Já pode começar. O chat vai continuar aqui rolando, mas tem mais perguntas? No chat são todas as perguntas inerentes a essa questão da medida protetiva mesmo. Ah, tá. E aí, gente, se não ficou claro isso, se tem alguma dúvida em relação a essa questão jurídica, até porque não é a minha
especificidade, né? Vocês podem mandar no 94000093, que é o telefone nosso lá da Procuradoria, que aí as meninas do jurídico vão atender, tá bom? Tu quer falar? A gente pode já entrar direto na técnica, né, para ver como que é o nosso acolhimento, que vai ter uma resposta sobre todas esses questionamentos e essas dúvidas que essas pessoas estão tendo, né? É isso. A questão, a lei ela é objetiva, mas existem aspectos da subjetividade, e a gente está lidando com subjetividade, né? Quando a gente lida com trauma, quando a gente lida com angústia, né? Quando a gente lida com dores. E aí, assim, o descumprimento, isso a gente precisa estar bem claro. O descumprimento em si vai depender do caso concreto, se realmente houve a intenção de descumprir, se gerou risco para a vítima. Agora é direito dela, né? Ligar. É essa a questão, a validação de como vai ser feito. Então, vamos fazer o roleplay? Tá. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Tá. Deixa eu me arrumar agora. Já, a Nilce. Não vai ser a Nilce, vai ser a Chiquinha. Nós estamos aí com a Nildes, pode ser? Com a Nildes, pode. Então tá, doutora Nara, eu entrei aqui no WhatsApp da Procuradoria Especial da Mulher, né, pedindo, por favor, para que a senhora me faça uma sessão comigo. Eu estou bem desesperada mesmo, entendeu? E assim, eu estou morrendo de vergonha da senhora, porque eu era sua atendida, né? E aí, no intuito assim de besteira da minha mente, eu acabei retornando com o meu agressor. E eu fiquei com vergonha. E a senhora sempre agendando minhas sessões, eu não compareci. Então, assim, eu sou uma mãe solo, né? Eu crio meus filhos sozinha, os 2 filhos, um tem TDAH, outro tem TEA, né? Meus filhos, eu tenho esse cuidado com eles, e aí eu entrei nesse relacionamento, né? Esse meu pseudo-companheiro, ele não é pai de nenhum dos meus filhos, e quando eu me percebi nesse sentido de estar sofrendo violência em todos os sentidos, porque eu sofri violência patrimonial, que a senhora já me explicou, violência moral, psicológica, sexual. Então, assim, ele gabaritou a Lei Maria da Penha comigo, doutora. Sabe? Eu estou morrendo de vergonha porque eu me afastei dos atendimentos. Eu fui, inclusive, para outro município. A minha família, ela me deu condições de trabalho. Mas aí eu dou até a desculpa, que é meu filho mais velho, que ele não estava querendo ficar na cidade que nós somos, porque devido que estava muito quente. Mas não foi nada disso, não, porque sou apaixonada por esse homem, né? E sendo apaixonada por ele, eu voltei para a cidade de Manaus, aí nós voltamos a morar junto, inclusive o apartamento é meu, né? Uhum. E começaram, assim, foi assim, mais ou menos, só 2 semaninhas de romance. Na 3ª semana, as agressões já começaram, né? Eu não podia ir visitar o meu pai que estava doente, eu não podia levar meu filho para um futebol, porque ele fala que eu priorizo essas pessoas da minha família e não priorizo ele. Então, assim, eu estou aqui nesse momento pedindo socorro para a senhora, que a senhora me acolha de novo, porque eu volte para a minha sessão de terapia. Essa semana eu já resolvi com ele. Ele já saiu do meu apartamento, né? Só que, assim, ele continua me mandando mensagens, né? Que eu sou a mulher da vida dele. E eu gostaria realmente de me fidelizar para que eu não consiga mais, para que eu não volte mais com ele, doutora, entendeu? Porque eu tenho certeza que ele é um abusivo, que ele é um agressor e que ele não vai mais. E assim, eu não estou me perdoando o fato de eu ter retornado com ele, mesmo sabendo que ele não havia mudado, entendeu? Tá, então deixa eu ver se eu entendi bem, dona Nildes. Primeiro eu quero lhe dizer que a senhora é bem-vinda aqui.
Aqui nós somos todas mulheres, compreendemos as suas dores, entendemos o que a senhora está vivendo. Quero lhe dizer que a senhora não é a primeira, infelizmente não vai ser a última que vai voltar com o agressor. E que bom que a senhora chegou aqui. A partir de agora, a gente pode pensar juntas o que a gente vai conseguir construir para que a senhora se fortaleça. Porque a senhora está falando aí para mim, estou percebendo que a senhora está bem ansiosa, inclusive. E não precisa se sentir envergonhada, tá bom? Tá tudo certo, faz parte. Isso às vezes é um processo de mudança. Vamos só tentar entender agora o que está acontecendo de verdade. A senhora me falou da outra vez que ele já tinha lhe batido, que ele tinha rasgado seus documentos e a gente denunciou. Lembra? Eu tinha uma medida protetiva, mas eu caí na besteira de ir lá e retirar, doutora. Então, foi medida protetiva. Entendi. Então, você foi lá e retirou a medida protetiva. Sim. E agora a senhora está voltando aqui comigo, dizendo que quer voltar para os atendimentos psicológicos para seguir de novo com a situação propriamente dita, certo? Sim. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, dona Nilde. A senhora me disse que ele está mandando mensagens para a senhora. Sim. A senhora está respondendo essas mensagens? Não, eu estou fazendo aquilo que a senhora falou desde lá no início da minha primeira sessão, né? Que não era para eu responder, era para fazer de conta que eu não estava nem vendo, entendeu? Tá. Porque como eu tinha uma medida, se eu respondesse, podia cair alguma coisa para o meu lado, né? Pois é, porque é esse o ponto que eu preciso lhe explicar. A medida é o seu direito, porém, o seu direito também inclui um senso de dever. Então, se a senhora estiver respondendo as mensagens, a senhora também está quebrando essa medida. Então, vamos lá. A senhora quer se fortalecer para depois reiniciar com o movimento da medida protetiva. Então, a Sim. senhora gostaria de ir de novo na delegacia, tentar fazer novamente as ocorrências para a gente seguir. Seria isso? Sim. Aí, até a advogada aqui da Procuradoria já até me orientou que agora a medida ela não tem mais tempo para acabar, porque antes eu tinha que estar pedindo, né? Vendo o dia que a medida ia acabar, que eu ficava muito preocupada dele me perseguir de novo. E aí, ele já até me deu um tiro, mas pegou de raspão aqui ao lado aqui da minha cabeça. E agora ela já me explicou que a medida protetiva ela é infinda, né? Que não tem mais prazo para finalizar. E ela me orientou que eu vou lá e vou fazer um outro pedido de medida protetiva. Tá, então vamos lá. Pelo que a senhora está me falando, eu estou entendendo que a senhora já está consciente de todos os seus direitos, a questão jurídica, a senhora já sabe o que a senhora precisa fazer, certo? Certo. A senhora está certa disso, já entendeu, já compreendeu tudinho. Sim. É assim? Só tá. estou morrendo de vergonha, doutora, Tá. mas é isso. Então, a gente vai agora cuidar pedindo dessa ajuda. outra parte. Não precisa se sentir assim. Lembra que a gente já conversou? Várias mulheres passam pelo que a senhora passa. A gente vai agora tentar identificar quais são os pontos que a gente vai aqui direcionar, que a gente vai salientar para que a senhora se fortaleça, tá bom? A gente sabe que a senhora tem 2 filhos, um que é TEA e o outro... Ele tem TDAH. Ele tem TDAH. Sim. Esses seus 2 filhos, eles estão em acompanhamento? Olha aí, ó, eu estou inserindo a rede. Eu já identifiquei que ela tem noção da questão jurídica. Contudo, eu identifico que ela não está emocionalmente disponível para dar continuidade na questão jurídica propriamente dita. Então, eu preciso fortalecer ela no sentido estrutural. Qual é a dificuldade dela do dia a dia? Ela tem os 2 filhos, então vamos identificar qual é a rede aí para poder encaminhar ela para que ela se fortaleça. Então, voltando. Então, a senhora tem os 2 filhos. Como é que eles estão? Eles estão estudando, eles estão em tratamento. Me diga como é que tá para ver se existe algo que eu posso lhe ajudar para que a senhora se fortaleça para a gente continuar cumprindo o que a gente precisa cumprir. Tá, eles estão sendo acompanhados no local que a senhora indicou, né? E eu levei um documento lá para o médico, para ele ser atendido pela rede. E já estão com diagnóstico, já estão tomando a medicação. Eu sempre priorizei meus filhos, doutor,
dependente com a pessoa que eu estou, entendeu? Certo. Então, eles, nesse momento, eles não são o foco maior da sua preocupação. Não. A questão mesmo é a sua questão emocional. É da minha segurança também, né, doutora? Porque ele já tirou, né? Ele já me bateu. Houve uma vez, ele me agrediu, ele quebrou minhas costelas, meus dentes, né? Que eu estou em tratamento agora, tive que refazer meus dentes, porque também ele me deu um murro na minha boca e quebrou meus dentes. É a minha questão da segurança mesmo. Certo. Né? Então, essa segurança, aí eu vou de novo reforçar o direito dela. A gente vai reforçar com a ida na delegacia, com a questão jurídica. Mas me diga agora como é que está a sua segurança. Como é a sua rotina, onde que a senhora está morando, a senhora continua morando naquele mesmo lugar, qual é o seu endereço, como é que está a sua vida nesse sentido para eu tentar entender? Eu estou no meu apartamento, que fica perto da escola dos meus filhos, né? Eu estou levando meus filhos para as atividades no centro, mas a questão mais é a questão do meu sono. Não consigo dormir, porque todo o tempo vem os pensamentos, né? Que a senhora falou que são pensamentos intrusivos. Na questão mesmo assim da minha segurança e dos meus filhos mesmo, né? Tá. Então, o que a senhora está me dizendo é que a senhora se sente segura lá na sua casa, lá no seu apartamento, mas hoje o seu maior medo, então, é a sua emoção, é a sua insegurança. Sim. Seria isso? Porque eu ainda penso assim, em voltar com ele, né, doutora? Apesar de tudo que ele fez comigo. A senhora ainda pensa em voltar com ele? Ainda penso, né? Tá, então a gente vai ter que conversar mais sobre isso. Aí, olha só, identifiquei a questão dela de rotina, identifiquei a questão de moradia, vi que não são vulnerabilidades maiores, os filhos estão... Isso é um caso real, tá, gente? Os filhos já estão em tratamento. Qual é a maior insegurança dela? Ela própria, a questão emocional, a questão ambivalente. Se eu sou a psicóloga, eu posso intervir. Se eu não sou a psicóloga, eu posso sinalizar e dizendo assim, olha, então, dona Nildes, eu estou vendo realmente que a senhora precisa se fortalecer para que a senhora siga firme na sua proposta de ter uma vida melhor com os seus filhos, longe de dor, longe de agressão. Para a senhora se fortalecer, é importante que a senhora busque o atendimento psicológico. Lembra que ela falou que não fez, que faltou e tal, tal, tal? A senhora me disse que faltou para muitos atendimentos. O que foi a dificuldade para fazer a senhora faltar? O que realmente foi o motivo para a senhora não comparecer? Porque eu já tinha voltado com ele, doutora. Né? Entendi. Eu estava com muita vergonha, mesmo sabendo de todas as violências, né? Eu voltei com ele, né? Aí começou a se repetir tudo de novo, e a gente sempre fala assim, que a gente chega nos locais, a pessoa diz, tu não vale nada, tu voltou com ele, entendeu? Tá. E aí, ele, nesse tempo todo que nós ficamos juntos, ele ficava falando que eu era uma pessoa burra, que eu era uma mulher feia, eu não ia conseguir ninguém, entendeu? Que ele era a única pessoa que me amava, mesmo com todos os meus defeitos, que eu não conseguia nem para fritar um ovo que prestasse. Tá. Foi isso. Então, olha lá. Tudo isso que a senhora está me falando são muitas dores, são muitas angústias. E sabe que a senhora falando aí me faz lembrar de tantas outras mulheres que passaram aqui pela gente, que passaram por mim e que me falam relatos muito parecidos. Olha, eu validando ela e colocando que ela não é a única pessoa para que ela se sinta vinculada, para que ela se sinta reforçada a continuar buscando a mudança. O que a senhora acha da gente conversar melhor sobre isso, da senhora conhecer outras mulheres que já estão aqui, que já passaram também por isso, para que a senhora não se sinta culpada e não se sinta envergonhada? O que a senhora acha disso? Ia ser maravilhoso, né? Porque aí eu entendo que eu não estou só nesse sofrimento, nessa angústia, né? Vou ter pessoas para conversar, para falar sobre o meu dia a dia, sobre os meus filhos, sobre a questão de que quando ele me chama de burra, né? Eu não me acho que sou burra, eu só tenho assim uma dependência com ele, sabe, doutora? É uma coisa assim impressionante. Eu tenho até vergonha de falar, mas é
É inacreditável. Todo mundo chega e me fala. Eu tenho uma colega que chega comigo e diz, amiga, eu tenho uma pessoa F, entendeu? Porque eu não posso falar aqui, né? E aí eu não consigo acreditar nessas pessoas, sabe? Porque eu passei muito tempo ouvindo, né, essa questão de que eu sou burra, de que eu sou feia, que eu não sirvo para nada. E está sendo difícil para mim. Eu estou aqui pedindo socorro mesmo para a senhora, doutora, porque eu preciso realmente não voltar com essa pessoa, porque da próxima vez que eu voltar, provavelmente eu não fique mais viva para conseguir criar meus filhos. Tá. Entendeu? Aí, olha só, eu de novo vou agir como se eu não fosse a psicóloga da equipe, para que a gente conduza de forma mais ampla para todo mundo que está assistindo. Mas veja, ela está constantemente mostrando dificuldade na autoestima dela, o que os abusos, o que as frases, o que as coisas que ele falava para ela repercutem nesse momento de autoestima, o quanto que ela se culpa e o tanto que ela tem medo de voltar com ela, ou com ele. Ou seja, ela está sinalizando que ela, pelas fraquezas que ela julga que tem, pensa que pode voltar com ele. Então, eu preciso agora, nesse momento, lembrando daquela ideia do círculo, da pré-contemplação, da contemplação, identificar que ela está nessa fase da ação, contemplação para ação. Ou seja, ela está contemplando as chances de mudar, está buscando aqui a ajuda vindo aqui, mas ela está ambivalente. Então, o que eu preciso fortalecer? Encorajamento para que ela se sinta vinculada a uma equipe, a profissionais, aos direitos que ela já sabe que tem e identifique para ela que ela tem problemas, todos temos, e que ela pode solucionar se ela buscar um processo. Aí, agora, o que eu vou fazer? Olha, dona Nilde, eu vejo que a senhora fala muito, o tempo todo, das coisas que ele lhe falou. Já passou pela sua cabeça que essas coisas que ele lhe falou lhe fizeram um mal tão grande que a senhora passou a acreditar nessas coisas que ele lhe dizia? Olha, a senhora é mãe, a senhora cuida dos seus filhos, a senhora tem um apartamento, a senhora conseguiu se estruturar. A senhora acha que uma pessoa que é tão ruim assim, que é tão inútil assim, conseguiria se estabilizar, conseguiria construir a educação para os seus filhos como a senhora tem conseguido? Doutora, antes de iniciar esse relacionamento, eu era uma ótima vendedora. Eu tinha meu negócio, era pequeno, eu era uma microempreendedora, entendeu? E aí, eu até fui atrás do Crédito Rosa, né, que é um projeto que ajuda as mulheres, né, nos seus empreendimentos, tudo. Só que consegui, e aí ele começou a tirar o dinheiro, né? Do caixa da empresa, entendeu? Então, o que a senhora está me dizendo é que a senhora consegue iniciar os seus projetos, mas a senhora vai deixando eles para lá porque a senhora não se sente fortalecida. Então, a senhora vai, de fato, iniciar a terapia propriamente dita, mas, assim, eu preciso lhe pedir para que a senhora sempre fique em contato com a gente, porque isso são circunstâncias de muitas mulheres que acham que só vão ser felizes se ficar com um companheiro, que não é bom ficar só, e isso pode, em algum momento, estar passando pela sua cabeça. Então, assim, a senhora precisa se fortalecer e é o processo de acompanhamento que vai lhe direcionar melhor. O que a gente vai fazer agora é assim, eu percebo que a senhora tem muitos pontos positivos e eu vou ressaltar aqui agora para a senhora quais são. A senhora educa seus filhos, a senhora tem ótimas iniciativas, a senhora conseguiu ter o seu apartamento. Então, a senhora pode aqui com o grupo das outras mulheres contar essa sua história, contar as coisas que a senhora já superou na sua vida e isso ir fortalecendo elas e ir lhe fortalecendo também. Paralelo a isso, a senhora vai fazer o acompanhamento psicológico e vai com a advogada para fazer as orientações, a questão jurídica, e aí a gente segue. Só que, assim, eu vejo que o maior problema é da sua continuidade. Que tal se a gente fizesse um combinado?
De repente, a gente estabeleceu uma meta da senhora vir 3 vezes seguidas e não faltar. O que a senhora acha? Eu estou pedindo socorro, doutora, assim, Tá. entendeu? Eu não posso faltar com esse homem, de Tá. jeito nenhum. Mas vamos fazer outro combinado? Se a senhora falar com ele ou se a senhora voltar com ele, a senhora me avisa? Aviso, doutora, mas eu vou fazer tudo para que isso não aconteça. Tudo. Eu já vou atrás da minha medida protetiva de novo. Tá bom, mas então a gente vai fazer o combinado que a gente vai fazer isso juntas, tá certo? Eu não quero a senhora pensando que a senhora está só. Muito obrigada. Tá viu? bom? Ó, o combinado aqui, eu falando para ela que eu estou do lado dela, mesmo que ela volte com ele. Porque se ela voltar com ele e ela não me contar, ela já foi tentativa de feminicídio. Ele pode matar ela, mesmo ela tendo medida protetiva, porque ela vai se isolar. Então, aí é o momento que a gente vai reforçar o vínculo, reforçar a continuidade, sair da crise e seguir. E aí, assim, vai construindo os desafios dentro daquela ideia. Tem que ser objetiva, tem que ser realista e tem que ser encorajadora, não julgando o que ela está acontecendo. Acho que é isso, né, Nilson? Acho que a gente deu um bom... É isso, só agradecer a todas essas Tem mais pessoas que estão perguntas? aqui Tem no alguma chat coisa ao no vivo. chat? Uma falou, a realidade dessas agressões dos dias de hoje tem alguns agravantes que talvez não eram tão presentes no passado. Ela está perguntando. Eu estava tentando... Repete, eu estava lendo outra pergunta aqui. Repete. A realidade dessas agressões dos dias de hoje tem alguns agravantes que talvez não eram tão presentes no passado? Bom, talvez no passado as mulheres sofriam mais caladas, né? Esses agravantes, eles sempre existiram, só que a vergonha, o como é que eu vou falar para alguém que ele me bateu, ou como é que eu vou dizer que eu sou casada com um homem tão ruim desse? A vergonha fazia com que elas ficassem caladas. E hoje em dia, quanto mais casos se tornam públicos, mais mulheres tendem a falar. Então, assim, eu não acho que é a gravidade em si. Eu acho que é muito mais as denúncias que hoje são maiores, né? Sim, também temos aí a internet, né? Que é tudo muito imediato, a informação chega bem rápido. Né? E antes, os interiores, as pessoas que moram, né, nessas localidades distantes, elas não tinham como ter a sua voz. Isso é verdade. E aí, alguma outra pergunta? Elas estão falando assim, tem uma pergunta aqui que ele fala, no caso do interior, né, como encaminhar essas pessoas para esses atendimentos que só acontecem na capital do estado? O que eu falei antes, a gente precisa saber qual é a rede que o município tem disponível. Acompanhamento psicológico, eu sei que os municípios têm psicólogos nos serviços, alguns municípios têm CAPS, tem outros lugares que têm um atendimento, né? E hoje tem a possibilidade de atendimento online. A gente, da Procuradoria Especial da Mulher, a gente tenta dar esse acompanhamento online, mas também tem outros projetos nacionais que também fazem acompanhamento psicológico online. Então, hoje o que eu vejo para vencer essas barreiras, encaminhar mesmo, a questão da possibilidade do recurso online. Mas, por exemplo, abrigos no interior, que a mulher precisa ser trazida para abrigo, a gente já teve situação de trazer a mulher do interior para a capital para ficar em abrigo. Isso é uma realidade muito possível, porque o interior, infelizmente, não tem abrigo. Então, esses serviços que não têm a possibilidade de ser online e que a gente pode trazer para cá, a gente ajuda nesse aspecto. Sim. E nós temos aqui a Fernanda Seixas, ela pergunta, como os profissionais conseguem lidar com a frustração dessa vítima quando ela volta com seu agressor? É aquilo que eu falei, né, gente? A gente tem que entender que não é uma escolha nossa e que não necessariamente só a quebra do vínculo com o agressor é o determinante de mudança na vida daquela mulher. Ela pode sair do agressor B e ir para o agressor C.
Então, não é o fato dela ter voltado que, ai, acabou tudo, que frustração, eu não acredito que essa mulher voltou com ele e tal. Mas quando isso acontece, a gente tem que naturalizar e dizer assim, puxa vida, fiquei triste porque ela voltou com ele, mas estamos juntos, vamos fazer o que a gente precisa fazer. A gente tem que se validar e entender que não é responsabilidade nossa, que todas as pessoas têm escolhas, apesar da gente oferecer os caminhos para a mudança, e ir se ajustando e ir pedindo ajuda quando a gente precisa também. Sim. É isso? É isso. Essa da vítima de violência por 12 anos. Tá. E assim, doutora Lenara, essa rede, né, de apoio que a nossa deputada, que a nossa procuradora-geral, Alessandra Campelo, está conseguindo, né? Nós temos aí trabalhando conosco a Ronda Maria da Penha, né? As pessoas que trabalham na Delegacia das Mulheres, os CRAs, os CREAS, essa rede de saúde do Estado. Sim. E essas pessoas que estão participando aqui desse SAT, nós estamos aqui em torno de 45 municípios agora, ao vivo conosco. Sim. E a nossa deputada fala que assim, ela é apenas uma gotinha dentro desse oceano, né? É a fala dela. E que nós precisamos realmente fazer essa rede, essa corrente do bem, denunciar, ir da linha de frente, nos apoiar, porque precisamos realmente, né, dessas pessoas que estão aí apoiando, acolhendo em todos os municípios, né? Muitas vezes o município não tem todos os serviços, como foi feita essa pergunta, como fazer se o município não tem? Sim. Alguns municípios já estão abrindo o documento das procuradorias da mulher, especial da mulher, para nos ajudar. Sim. E essa linha de frente, a questão da importância, né, de estarmos aqui agora ao vivo com essas pessoas, os nossos agradecimentos a essas pessoas. É importante a gente salientar assim, a Procuradoria Especial da Mulher, ela não veio para substituir os dispositivos da rede, ela vem para fazer parte da rede e reforçar os dispositivos da rede. É óbvio que se a rede não tem, se a rede está falhando, a gente acaba que faz isso, mas fortalecendo a rede. Então, quando a gente está aqui, o nosso objetivo é exatamente esse, construir e fortalecer a rede. A gente tem a deputada Alessandra Campelo, que pode fazer leis. Então, diante da nossa realidade, diante da nossa prática, diante do que a rede traz, essas leis, elas vão sendo aperfeiçoadas, elas vão sendo criadas pensando na causa propriamente dita. É importante registrar, eu não sei se todo mundo já sabe, eu não vi como isso foi falado ontem, porque eu estava lá em São Sebastião do Atumã, da criação da delegacia online agora que o Estado tem. Então, pode fazer denúncia agora online, se não conseguir fazer na própria denúncia, né, na própria instituição polícia, né, civil. E é isso, gente. Contem com a gente, estamos aqui. Espero que hoje agradeço aí as colaborações no chat. Eu vi que a Suelen está participando. Suelen estudou comigo. Um beijo, Suelen. E tem várias pessoas aqui falando do quão profissional a senhora é, dizendo mas que isso, amam. é a nossa causa, então sigamos juntas que vai dar certo, porque juntos nós podemos mais, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, tá, doutora? Até a próxima. Até a próxima.